Quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 8. Continuando dentro da mensagem do Sermão do Monte, quando Deus constrói em nossa natureza humana, constrói em homens e mulheres feitos de barro, limitados, com várias limitações na sua vida, constrói em nós as virtudes de Deus. Nós falamos as primeiras virtudes, que é a humildade, que é chorar nas perdas, que é a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, e hoje nós vamos falar sobre os limpos de coração. Capítulo 5, versículo 8 de Mateus diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra comunica conosco as intenções do Senhor, os propósitos do Senhor, o projeto de Deus para a nossa vida, para que a gente possa, sim, Deus, se posicionar diante do Senhor, Pai, a maneira que te agrada, a maneira que te glorifica, a maneira que honra um Deus como o Senhor Deus, um Deus justo, um Deus santo, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que nos alcança nas nossas limitações, mas um Deus que mostra o caminho pela tua palavra, um Deus que começou a boa obra e há de completá-la, um Deus que não desiste daquilo que começou a fazer em nós. Pai, nós te louvamos pela palavra que nos direciona a fazer a tua vontade e que nessa manhã, Deus, o Senhor possa produzir em cada coração um coração limpo para ver o Senhor, um coração lavado pela tua palavra, pelo sangue poderoso e precioso de Jesus, para que a sua igreja possa andar na visão de Deus, andar, Deus, e na provisão do Senhor, porque o Senhor não só mostra, mas o Senhor dá provisão, Pai. Por isso nós te pedimos que nessa manhã, de lembrarmos o momento da ceia, aquilo que o Senhor fez por nós, possamos, Deus, estarmos realmente entrando na tua presença em santidade, com corações limpos, para poder te adorar como o Senhor é digno de toda adoração. Toma esse tempo da palavra, toma esse tempo que nós estamos dedicando ao Senhor, esse privilégio de poder nos assentarmos aqui para ouvirmos o Senhor falar conosco. Fala ao nosso coração, nos alcança nessa manhã, Pai. Nos dirige, toma a minha boca, que esse tempo seja para a tua glória, para o teu louvor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar. O Senhor fez isso com seus discípulos. Sim, obrigado. E quando Jesus se assentou, seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los. E Deus faz isso conosco. O Senhor continua sendo o mesmo. Quando Ele nos ensina, precisamos nos aproximarmos dEle. Deus trata conosco na proximidade. Deus trata conosco perto de nós. Deus não é um Deus, para muitos, um Deus de longe ainda, mas precisamos cultivar essa proximidade com o Senhor, para podermos sentir o calor do seu braço, sentir o calor da sua presença. A nossa vida depende do Senhor. O calor espiritual depende não só de uma leitura da palavra de Deus, mas depende sim de nós desfrutarmos realmente desse momento na presença do Senhor. O conhecimento de Deus não é para passar somente no nosso entendimento, mas para passar por todo o nosso ser, passar pelo nosso espírito, pela nossa alma,
e também pelo nosso corpo. E Jesus, ele trabalhando essas virtudes na vida, né, dos seus discípulos, em nossas vidas também, ele quer trazer à realidade o novo homem. O velho homem é um homem que se volta as costas para Deus, mas o novo homem anda na presença de Deus e vive da presença de Deus, e vive para Deus. Então Jesus trabalha mais essa virtude em nós, em corações corruptos. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 5, parece que é 17, versículo 5, o coração do homem é corrupto, quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto. Mas eu, Senhor, sondo o coração e a mente, para dar a cada um segundo as suas obras. Deus conhece o coração. A Bíblia fala sobre a situação do coração do homem. Lá em Salmo 24, né? Lucas 21, 34, diz assim a palavra, Jesus falando a palavra, dentro de um contexto dos últimos tempos, que serão tempos difíceis, que haverá esfriamento do amor por aumentar a iniquidade. Então Jesus nos alertou os discípulos na sua época, quando estiver chegando esses tempos, Jesus falou, tende cuidado por vós mesmos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado pela consequência das orgias, pecados sexuais, pela bebedice ou pela embriaguez e pelos cuidados do mundo, para que aquele dia, quando chegar esse dia, vocês não sejam encontrados desapercebidos e isso seja um laço para vocês. O mundo enlaça as pessoas com seus atrativos, com as suas ofertas de prazeres, mas o mundo enlaça e prende as pessoas e afasta as pessoas de Deus. Suja, polui o coração do homem, pesa o coração do homem, traz um peso de culpa, um peso realmente de indignidade para estar diante de Deus, afasta os homens de Deus. E Jesus alerta, tende cuidado por vós mesmos, para que o vosso coração não se sobrecarregue pelas consequências do pecado, das coisas do mundo, dos cuidados do mundo, desviando a sua vida das coisas realmente que são essenciais para nós vivermos uma vida que glorifica a Deus. Precisamos voltar o nosso coração, precisamos sondar o nosso coração, precisamos ter um coração limpo para andar diante de Deus. Essa é a palavra de Deus. Salmo 73 diz assim, verdadeiramente Deus é bom para com os que têm um coração limpo, Deus é bom para com Israel, para com aqueles que têm um coração limpo. Quanto a mim, Asaf dizendo nesse salmo, pouco faltou para que eu me desviasse e os meus passos se desviassem. Pouco faltou, porque eu tive inveja dos ímpios, dos arrogantes. A inveja poluiu o coração de Asaf. A inveja quase que fez Asaf se desviar do caminho. E ele começou a dizer no versículo 13, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Mas depois ele fala à frente, se eu tivesse dito tais palavras, eu teria traído a geração dos filhos de Deus. Mas ele não falou isso. Ele entrou na casa de Deus, diz assim, até que eu entrei na casa de Deus e eu entendi, eu atinei, eu tive de volta o discernimento, eu novamente percebi como realmente as coisas são. Depois que ele entrou na presença de Deus, o seu coração se purificou. E ele retornou ao bom senso,
retornou. E o primeiro versículo desse salmo é dizer: verdadeiramente Deus é bom para com os que têm o coração limpo. Então, purificar o coração é uma virtude que nos leva a ver Deus. É condicional. Se eu tenho um coração limpo, eu verei a Deus. Se eu tenho um coração impuro, isso vai dificultar que eu enxergue o meu Deus como Ele realmente é. Há muitas coisas que estão sujando o coração do povo, e do povo de Deus também, que precisam ser lavados nessa manhã, que precisam ser purificados, para que você veja com nitidez, com clareza, aquilo que Deus realmente é. O pecado polui o coração. O salmista Davi, no Salmo 32, diz assim: bem-aventurado aqueles cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é coberta. Quanto a mim, ele começa a dizer como ele começou a sofrer, sentindo a mão de Deus pesando, o juízo de Deus pesando sobre ele. E ele diz que sentiu os seus ossos sendo esmagados. E de dia e de noite, aquela sensação de julgamento de Deus. E ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então eu te confessei o meu pecado, e não mais encobri a minha transgressão diante de Deus. E ele diz então, disse eu, confessarei o meu pecado e a minha transgressão, Senhor. E depois, quando ele faz a sua confissão, diz a palavra nos versículos seguintes: tu és o lugar onde eu me escondo. Tu és, Senhor, o lugar onde eu me escondo. Até no transbordar das muitas águas, quando vierem as dificuldades na vida, essas não chegarão até Ele. Quando nós estamos no pecado, nós não vemos o cuidado de Deus, não percebemos o amor de Deus, não percebemos o caráter, como que Deus realmente é. Deus é um Deus justo, mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que leva em conta, sim, a nossa confissão, e Deus atende, Ele responde. E Davi, ele orou, e ali Deus restaurou a vida dele. Salmo 51 também fala do pecado, de adultério de Davi. E ele precisou confessar o seu pecado para sair daquela angústia que ele passou na sua vida. E ele falou: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. E qual o sentimento que Davi estava tendo quando ele compôs o Salmo 51 por causa do pecado de adultério, que polui o coração? Ele pediu para Deus: Senhor, não me repulses da tua presença. O sentimento de uma pessoa que guarda o pecado dentro do coração é o sentimento de estar sendo banido da presença de Deus, expulso da presença de Deus. E ele mesmo tendo confessado: Senhor, não me repulses da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Aqueles que conservam o pecado, que não confessam o seu pecado, sentem a perda da alegria da salvação. Sentem uma tristeza profunda, a tristeza da falta das coisas espirituais de Deus na sua vida. Ninguém pode viver sem isso. Principalmente alguém que já provou da água da vida, principalmente que já provou do amor de Deus, do dom do Espírito Santo. Não há como você viver sem isso na sua vida. Isso é o essencial para você. As outras coisas serão acrescentadas. E Davi orou: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Não me repulse da tua presença, Senhor. Não tem outro lugar
Não há outro lugar para mim, Senhor, é na tua presença. O pecado, ele afasta-nos de Deus, ele polui o nosso coração. Guarda sobre tudo que se tem que te guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus quer purificar as fontes da sua vida. Deus quer purificar o seu coração para você começar a ter a visão certa do Senhor. Como que Deus limpa o nosso coração? Eu não sei qual é o seu pecado, mas certamente precisamos confessar mais a Deus os nossos pecados. Eu não sei quais são as suas faltas, mas elas não são para serem guardadas, estocadas dentro do coração. Coisas mal resolvidas precisam ser trazidas à presença de Deus, precisam ser confessadas. E o perdão precisa ser alcançado de Deus, para que o seu coração seja limpo. É o que a palavra de Deus diz. É o posicionamento que Deus te espera, é a paz que você pede, mas você tem que se posicionar para receber essa paz, essa tranquilidade diante de Deus, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Fé na palavra, no que Deus falou. Senhor, eu creio que confessando o meu pecado, o Senhor vai purificar o meu pecado, vai me purificar do meu pecado e vai me dar, Deus, essa paz diante da tua presença. Há pecados também praticados contra irmãos, contra irmãos, faltas que precisam ser acertadas. Nós precisamos ser libertos desses pecados, para andarmos em paz nos nossos relacionamentos. Desentendimento entre familiares, precisamos buscar a paz entre os nossos irmãos. Se possível, tende paz com todos os homens. A falsidade também é um pecado. A gente representar para os nossos irmãos, para aqueles com quem convivemos, uma fachada de uma vida que não é verdadeira, isso é pecado. E a Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não se dobra diante de ídolos, nem jura falsamente, este receberá a bênção do Senhor, este permanecerá na presença do Senhor. Então nós precisamos ter um coração limpo, precisamos andar de bem com a consciência, precisamos ter uma consciência limpa, que você põe a cabeça no travesseiro e consegue dormir e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu estou em paz com o Senhor, eu estou em paz com os meus irmãos, eu estou em paz com a minha família, eu estou em paz com as pessoas, Senhor. E Deus fala para nós nos posicionarmos, vivemos uma vida de verdade, uma vida verdadeira. Isso suja o coração, a falsidade. Se você é um cristão, seja um cristão verdadeiro, seja um cristão aqui e lá em casa, seja um cristão aqui e no seu trabalho. Aonde você for, seja verdadeiro, esteja em paz com a sua consciência. E se você estiver em paz com a sua consciência diante do Senhor, Ele vai te dar a graça para viver esse coração limpo. E na visão de Deus você vai caminhar na força, na graça de Deus, porque essa é uma virtude que Deus espera em cada um dos teus filhos. E como nós podemos purificar, então, o nosso coração? João 15, Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo, e você é um ramo de Deus, que estiver nele, não der fruto, ele corta. Então tem que estar em Cristo e permanecer em Cristo. Precisa estar apegado a Cristo. Precisa permanecer em Cristo Jesus, na fonte da sua vida espiritual. E diz assim: todo que estiver em mim e der fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus está limpando você. Deus está limpando o seu coração.
E Jesus completa dizendo assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus purifica. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige para nos educar na justiça de Deus, na justiça. Ela nos posiciona como Deus espera que a gente esteja posicionado, para que as bênçãos de Deus se tornem realidade em nossa vida. Deus usa a sua palavra. Ele te ensina o que é bom e o que é mal. Deus fala, não faça isso. Viva dentro da minha palavra. E se nós vivemos, recebemos, abrimos como a irmã, na hora que a irmãzinha estava abrindo, a Regina me falou que ela estava abrindo e fechando a Bíblia. Quando você abre a Bíblia e olha a palavra, você vê o posicionamento que Deus espera de você. E quando você se posiciona na palavra de Deus, não é só um ensino que passou pela sua vida, mas também é a repreensão de Deus, é a correção. Deus falou, meu filho, é assim que eu quero ver você, se portando como um cristão nesse mundo, sendo verdadeiro, sendo honesto, não guardando mágoa no seu coração, não tendo inveja, não tendo falsidade, mas sendo verdadeiro, não sendo um cristão iracundo, mas sendo um cristão de mansidão, não sendo um cristão levado pelos desejos da carne, mas um cristão levado e pelo impulso do Espírito Santo, não sendo um cristão que odeia os outros, porque o cristão verdadeiro é aquele que ama, porque Deus é amor, e aquele que ama permanece em Deus, porque Deus é amor. E quando nós olhamos a palavra e queremos, Senhor, eu sou humano, eu sou frágil, Senhor, eu não consigo viver essa palavra, Senhor, mas eu quero viver essa palavra. E quando nós queremos viver a palavra de Deus, a graça de Deus vem e te enche de graça da vida espiritual, para que você viva como Deus quer que você viva. Deus vela, vigia sobre a sua palavra para cumpri-la, para vivermos a sua palavra. E Deus falou, fala a minha palavra, porque a minha palavra vai mostrar para o meu povo a minha suficiência, é que vai te levar a essa nova vida, a vida da palavra de Deus. O que Deus tem não é mentira, mas é a verdade. Hoje o mundo está dando crédito para a mentira, e está sendo prisioneiros da mentira, do diabo. Pessoas acreditando em poliamor, que tudo vale, que você pode ter um parceiro aqui, além da sua esposa, além do seu marido, colocar um outro no seu relacionamento sexual, crianças dizendo que tudo vale, que é normal. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que está abraçando mentiras, que Deus não falou, não está na palavra de Deus. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Mas as mentiras, aqueles que dão crédito à mentira, vão passar, vão sofrer e não tem visão de Deus. Mas precisamos voltar à palavra, igreja. É a palavra, é suficiente. O que Deus fala, não tem que dar um jeitinho para que ela se torne realidade. O Senhor é poderoso, a palavra de Deus é como espada mais cortante do que qualquer espada de dois fios. Penetra na alma, no espírito e também no corpo. A palavra de Deus alcança a minha vida espiritual. A palavra de Deus alcança as minhas emoções. A palavra de Deus alcança o meu corpo. A palavra de Deus, ela atende a todas as demandas nossas, seres humanos. Ela nos alcança e ela opera em nós a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Como nós vamos purificar pela palavra?
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra. Mas e o sangue? Mas a palavra fala do sangue. E a palavra que nos lembra do que Deus fala. A palavra nos mostra também o sangue, claro. A palavra diz, anda na luz, porque Deus é luz. Se você andar na luz, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então nós cremos no poder da palavra, porque a palavra de Deus nos aponta o caminho de Deus. Uma ilustração. Os discípulos estavam frustrados, voltando no caminho de Emaús, porque viram o seu Senhor, que esperavam que Ele ia reinar, que ia restaurar o reino a Israel, que haveria paz nos seus dias. Viram o seu Senhor sendo crucificado numa cruz. E a tristeza entrou no coração deles, a frustração, porque viram o Senhor sendo morto, não esperavam que Ele seria morto, mas a palavra de Deus já havia, e Jesus já havia dito, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e será morto, mas ao terceiro dia há de ressuscitar. Mas entrou no coração deles somente o que eles pensavam a respeito de Deus. Cuidado para que não entre no seu coração só as coisas que você imagina sobre Deus. Volte à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz como esse Deus é realmente, e Ele não vai te deixar decepcionado com aquilo que Ele se revela acerca dEle mesmo. E no caminho de Emaús, eles estavam tão tristes, falando um para com o outro, a frustração do profeta tão poderoso em palavras, em obras. 2 discípulos voltando, frustrados, porque eles estavam na expectativa errada, contrário ao que a palavra de Deus fale. Não creia em palavras, em profecias que não estão dentro da palavra de Deus. Essa é a verdadeira profecia. Aquilo que nós precisamos edificar nossas vidas. Esse Deus, Ele cumpre a sua palavra. E esse Jesus que eles viram lá na cruz, já haviam passado 3 dias, Ele ressuscitou. E Ele se colocou no caminho com aqueles 2 discípulos e perguntou, por que vocês estão tão tristes? O que vocês vão conversando enquanto vocês vão caminhando? E eles disseram, você é o único que não sabe a respeito de Jesus, poderoso em obras, em palavras, foi crucificado. Esperávamos que Ele fosse restaurar o reino a Israel. E Jesus, ouvindo, Ele abriu a palavra e começou a dizer as coisas acerca do Cristo, que haveria de padecer. E quando Jesus começou a abrir as Escrituras, por todos os profetas da palavra, que falaram a respeito de Cristo, cada um falando em concordância com aquilo que haveria de acontecer, aqueles discípulos foram ouvindo, e aí chegaram no lugar onde tinham que chegar, e já sendo tarde, Jesus mostrou a intenção de seguir caminho à frente. Os discípulos, não, vem, volta, entra conosco, fica conosco, já é tarde, mestre, fica conosco. Jesus entrou, e quando Jesus entrou naquela casa, diz a palavra que quando Jesus partiu o pão e deu graças, os olhos daqueles discípulos se abriram, e eles enxergaram que era o Senhor que estava com eles. O Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, porque Jesus abriu a palavra restaurou a visão de Deus, tirou a cegueira e colocou no coração deles uma alegria incontida. E quando eles viram que Jesus era Ele, desapareceu, porque estava num corpo glorificado.
Mas eles se encheram de alegria e disseram: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos ia falando a palavra de Deus, ardia o nosso coração pela palavra de Deus, um fogo se ateou dentro de mim, uma chama espiritual ardeu dentro do meu coração. E eles viram a Deus e ali, eles cheios da alegria, voltaram para Jerusalém, do lugar da tristeza que eles haviam passado, voltaram para o lugar que eles acharam que estavam derrotados, voltaram de novo para falar: Jesus vive, Jesus vive, Ele ressuscitou. Igreja, não importa o caminho que você está passando, a palavra te posiciona a ter um coração limpo, a ter um coração lavado, para poder ter a visão certa do seu Jesus que você ama e que você serve. Não deixe a palavra de Deus, leia a palavra de dia, leia a palavra de noite, ore a palavra, pergunte ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer com a minha vida dentro dessa palavra? Use a palavra, leve a palavra para onde você for. Ame a palavra de Deus, porque a palavra limpa o nosso coração. Ela nos mostra quem nós somos e para que somos nessa vida. E Jesus está construindo essas virtudes em nós, para que a gente seja sal dessa terra, para que a gente seja luz nesse mundo tenebroso. E você é sal, você é luz, você traz gosto de Deus para a vida, você traz sabor para as pessoas, você ilumina a escuridão. Parece que é pouco, mas a luz tem que ser colocada no alto mesmo. Não perca as oportunidades para você dizer o que você pensa, para mostrar para a sua família, mais com atitudes do que com palavras. Mas seja sal, seja luz, seja a luz de Deus nessa vida. Seja o sabor de Deus nesses dias que estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor. Confesse mais o seu pecado, confesse a sua tristeza, confesse a sua dor, confesse, limpe o seu coração. E você vai ver que Deus é maior do que a sua tristeza. Você vai ver que Deus é maior do que o seu pecado. Deus é maior do que qualquer coisa. Se o seu coração te acusa, maior é Deus do que o seu coração. Se o seu coração não te acusa, tem paz com Deus. Mas Deus te mostra quem você é. Se você está com coisas no coração, Deus é maior do que o seu coração. Deus não te descarta, Ele te chama para você limpar o seu coração, porque Ele morreu por mim, morreu por você, para nós sermos uma família de Deus, e Ele vai nos levar para o céu um dia, e nós vamos usufruir do que olhos não viram, ouvidos não viram, nem penetrou no coração. Um dia vamos para lá, igreja, um dia vamos para a glória mesmo. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse mundo, mas é tempo de purificar o coração, é tempo de lavar o coração, para permanecer diante do Senhor, para que aquele dia o Senhor não diga para você: nunca te conheci. Não, Ele te conhece, porque você está expondo a sua dor, você está levando a Ele as suas dificuldades, porque você está levando a Ele as suas fraquezas, porque você está confessando. Então isso é conhecimento, é intimidade com Deus, e Deus quer essa intimidade, para que naquele dia não nos diga: nunca te conheci, mas Ele vai te dizer: lembra, meu filho, aquele pecado que você me confessou, eu me lembro de você, eu me lembro das suas dores, das suas tristezas, eu te conheço de perto, eu te conheço pelo teu nome, você é meu, e você vai poder entrar nas bodas do Cordeiro, você vai poder desfrutar da ceia na presença eterna de Deus, não só aqui hoje que você vai comer o pão e beber do cálice, mas você vai comer, participar das bodas do Cordeiro de Deus.
Alamadacanta. Hoje é dia de abrir o coração, é dia de confessar o nosso coração diante de Deus, as nossas fraquezas. Você é fraco, é assim que você tem que falar: Deus, eu preciso vencer a tentação da pornografia, isso polui o meu coração, eu me sinto escravo disso. Hoje é dia de você se libertar da pornografia, aquilo que te prende, isso te arrasta para longe da presença de Deus, porque Deus é santo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Você precisa de um coração limpo diante de Deus. Deus, Ele odeia tudo que te afasta dEle, e isso te prende, isso te afasta, isso te entretém, isso te traz tanto prazer, isso te afasta do prazer de Deus, e Deus quer ver o seu coração limpo hoje. Pai querido, esse é o teu povo, Deus, que o Senhor prometeu, que haverá de subir o teu altar, que haverá de ser consagrado a ti, o corpo, a alma e o espírito. Este é o teu povo que foi resgatado pelo teu sangue, que nessa manhã, Deus, confessa, que nessa manhã abre o seu coração para receber o teu perdão, porque se confessarmos, o Senhor é fiel para nos perdoarmos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia. Os diáconos vão colocar a mesa aqui à frente, e você tem uma oportunidade. Em qualquer momento na sua vida você pode fazer isso, mas você está aqui no meio do povo de Deus. E eu sei que se você pecou contra alguém, você pode pedir perdão. Jesus mostrou o caminho. E Ele vai lavar o seu coração e do seu irmão também. Quem sabe ele está magoado com você. E Ele vai também liberar do seu coração essa tristeza, essa mágoa. E também vai ter o coração limpo. Irmão, nós precisamos andar como Deus nos pede para andar. Então hoje é um dia, é uma oportunidade. Se você quiser sair do seu lugar, alguém está aqui, restaure a sua comunhão, ande bem com a sua esposa, com seus filhos, ande bem, seja fiel, seja limpo de coração. Veja Deus, veja o Senhor. Nós estamos preparando para um momento de ceia, para um momento que é único na sua vida. Um momento que você vai não só relembrar, mas você dizer: Senhor, eu quero agir dessa forma. E o poder do sangue vai limpar o seu coração e vai te levantar na graça, na humildade, porque só humildes serão exaltados diante de Deus. Então faça isso agora em nome de Jesus. Enquanto o grupo de louvor estiver entoando um cântico, podia cantar aquele cântico sobre o sangue, né? Sobre o sangue, tem tantos cânticos que falam sobre a purificação. E nós vamos, enquanto isso, fazermos o que o Senhor está falando para nós fazermos. Amém? Vou convidar também os irmãos diáconos que estarão servindo e os pastores também para estar aqui juntos. Sei que foi pago um alto preço. Esteja orando, meu irmão. Para que contigo fosse o meu irmão. Esteja orando. Quando Jesus derramou, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós.
foi pago um alto preço. Amém, Jesus. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Jesus. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, E nos via redimido por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. O que o Senhor pediu para você nessa manhã, dentro da sua palavra, para você fazer, se posicionar? Obedeça. E Deus vai te dar o poder para viver essa vida. Não se apoie na sua própria força, na sua mente, no seu entendimento. Apoie-se na palavra. Confie completamente no Senhor. Igreja, nós estamos vivendo os últimos dias. Está se falando que está acabando a pandemia. Quem sabe que está acabando? Os tempos são maus. A Bíblia diz, quando dizerem paz e segurança, olha bem, quando dizerem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Aonde que nós vamos apoiar nossa vida terrena, se não em Deus? Não está sendo fácil. A gente quer paz. A gente quer paz, mas essa paz é a paz de Deus dentro da sua família, nos seus relacionamentos. É uma vida de paz, de entendimento com as pessoas. Mas não espere a paz do mundo. Não é pessimista, é a palavra de Deus. E virão tempos trabalhosos, e a coisa não vai melhorar. Mas uma coisa, o que Deus pediu, comece a fazer. É tempo de nós enchermos as vasilhas de azeite. Vai faltar azeite, vai faltar unção, mas a unção anda com a vida de obediência à palavra. Se você está na obediência à palavra, a unção de Deus vem. O azeite vai encher o seu coração, vai encher a sua vasilha, mas nós precisamos obedecer a palavra. Graças a Deus por você que tem se empenhado em cumprir a sua missão, o seu papel. Graças a Deus porque não é trabalho de uma pessoa só, a igreja do Senhor, é trabalho do corpo de Cristo. Mas comece a encher a sua vasilha de azeite, porque o azeite vai te capacitar a viver o que o Senhor está pedindo de nós, igreja. Nós não temos que ter medo dos problemas do mundo, mas temer a falta de santidade, temer o pecado, que o pecado não entre na igreja, não entre no altar, não entre a falsidade de pessoas ministrando sem vida.
pessoas ministrando no pecado, que isso não aconteça, que Deus tenha misericórdia, mas com os problemas que virão, pandemias, nós não sabemos, só sabemos de uma coisa: o Senhor está dizendo: enche a vasilha de azeite, enche e medita na palavra, que essa palavra seja a boca de Deus falando com você, para que você possa se manter no caminho e ficar firme até completar a obra que Deus te deu. Completa cabalmente o ministério que Deus te deu. Irmão, se Deus tiver que chamar alguém aqui, Ele vai chamar, glória a Deus. Mas quando Deus me chamar, eu quero que eu tenha já preparado alguém para dar continuidade a esse ministério. Porque a igreja não é do homem, é do Senhor. E Deus vai preparar alguém sim no tempo certo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ser um mensageiro, quero ser a boca do Senhor, quero ser limpo de coração. Quero pedir que Deus tenha misericórdia para que eu ande de acordo com a sua palavra. Mas enquanto nós estivermos aqui, igreja, é para viver essa palavra. Quando Deus chamar, aleluia. 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 Sangue, teu sangue é poderoso, Senhor. Sangue precioso que dá ao coração vida e paz, vida e paz. Sangue de Jesus, força, amor e vida traz. Sangue precioso de Jesus, sangue precioso de Jesus, força e amor e vida traz este sangue precioso de Jesus. Deus, nós consagramos a Ti toda a glória, toda a honra,
e agradecemos pelo alto preço que o Senhor pagou para nos resgatar do pecado, do mundo e de nós mesmos, Senhor, do nosso egoísmo. Nós te damos graça porque o teu preço pago, tu verás, diz a palavra, e ficarás satisfeito. Ao olhar o teu povo derramando o coração diante de ti e se posicionando para uma vida, Deus, segundo a tua palavra, o Senhor ficará satisfeito de poder estar preparando um povo zeloso de boas obras, um povo santo, um povo sensato, um povo que leva Deus a sério, temente a Deus, um povo que anda com Deus para todo lugar que vai. O Senhor ficará satisfeito pelo teu trabalho das tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos chamados para permanecer na tua presença. Pai, nós sabemos que só o seu Espírito para operar essa obra em nós, mas o Senhor promete começar e terminar aquilo que o Senhor começou. Não será pela nossa força, mas será pelo teu poder. Por isso, Pai, nós te agradecemos, recebe nossa gratidão. Em memória do Senhor, Pai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, até que o Senhor regresse para nos levar, Pai. Consagramos o pão, o vinho e cada vida que vai participar aqui. Que não seja por causa de uma falta, que não seja por causa de um pecado, mas que também não seja por falta de confessar o seu pecado, que não seja por falta de um coração limpo, mas que cada um possa receber a purificação do seu pecado, restaurar o seu retorno na caminhada a Deus. Quanto tempo você está afastado? Mas hoje é um dia que Deus se alegra de receber você, porque você estava morto, mas você revive hoje de manhã. Você estava perdido, mas foi achado. E o Senhor quer receber você na sua casa, para poder celebrar aquilo que te dá graça, para viver na presença dEle. Deus não está descartando ninguém. Deus está acolhendo nessa manhã. Pela sua graça você vai viver e andar na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos diáconos podem servir, né? Enquanto estivermos cantando, vamos cantar aquele hino, sangue que Jesus verteu. O pessoal do louvor, né, dá o tom. E os diáconos, por favor, irmãos, pode pegar os elementos, né, e servir. Os irmãos querem sentar, pode se assentar. Você vai receber aí, recebe com alegria, porque tem cura, tem purificação, tem restauração no nome de Jesus, tem unção do Espírito no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantos se lembram desse hino? Como que ele começa, irmãos? Sangue que Jesus verteu é divino. Precisamos nos converter de volta ao cantor cristão na igreja, hein, igreja? Amém? Traga mais o cantor cristão. Pede para o pessoal do louvor para cantar mais hinos do cantor. Amém? Hinos lindos, maravilhosos. Precisam ser restaurados. O coro é isso, né? Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração e vida traz. Aí diante você já viu, né? A falta de cantar, a gente acaba esquecendo também. A igreja também pode pedir um hino. Alguém quer pedir algum hino do cantor?
De preferência que você saiba, né? Vamos lá, irmão. Lembra aí. Seja bendito o Cordeiro de Deus. Quem trouxe um cantor cristão hoje, nessa manhã? Quem trouxe? Alguém trouxe? 129 do cantor cristão. Amém? Então o pessoal do louvor dirige também, né? Inclusive com a letra e música. 123. 123. Então, próximo culto, todo mundo com cantor cristão. E quando o pessoal do louvor começar a cantar, vocês levantam o cantor e falam assim, ó, eu quero o hino do cantor. Amém, igreja? Glória a Deus. Seja bendito o Cordeiro, Que Jesus por nosso descer. seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Por mais que a neve, por mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nosso corpo, com profunda da chaga, temos nós pecadores. Eis essa saia pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alguém ficou sem receber o pão e o vinho? Levante uma das mãos, os diáconos vão fazer isso, vão levar até você. Todos receberam? Amém. Pastor João. Graça e paz, amados. Pega o seu pão, segura ele, olha para ele. A Bíblia fala que Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu. E deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Meus amados,
Jesus, ele se sacrificou por nós. Aquele momento de dor, aquele momento de tristeza, foi para que eu e você estivesse aqui hoje, celebrando. Alguém deu a vida para que você festejasse. E só uma pessoa podia fazer isso por nós, só Jesus. E esse pão não foi partido por acaso, porque Jesus quis mostrar que cada pedacinho era importante. Você faz parte do corpo de Cristo. Você não está aqui à toa. Você não nasceu em vão, mas você faz parte do corpo de Cristo. Você é importante para o corpo de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Então, quando você pegar esse pão, olha bem para esse pão. É um memorial. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a nossa esperança está em Cristo. Comemos o pão, no nome de Jesus. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. É o Senhor que nos supre, é o Senhor que nos guarda, ó Pai. E a sua morte, ó Pai, foi para que nós estivéssemos aqui hoje, ó Pai, celebrando, ó Pai. Porque aquilo não foi uma perda, ó Pai, foi uma vitória, ó Pai. E nós somos mais que vencedores no Senhor, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Bendito és o Senhor. Amém? Aleluia. Pegue agora o cálice. O cálice, ele simboliza o sangue do Senhor que foi derramado naquela cruz. Aleluia, Senhor. Antes de Cristo, todas as vezes que o homem precisava chegar diante de Deus, um animal, o sangue de um animal, precisava escorrer ali no templo. E quando Jesus ele estava ali naquela cruz, o sangue dele, o sacrifício final, o sacrifício íntegro, absoluto, completo, se deu através do seu sangue. E ali no momento da sua morte, o véu ele se rasgou de alto a baixo. E hoje todos nós temos livre acesso à sala do trono do Senhor. Aquele sangue, ele comprou as nossas vidas. Aquele sangue nos resgatou da morte, nos trouxe para a luz, para a vida. E vida no Senhor. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomemos todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, graças a Deus, nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Saindo daqui, acredito, mais fortes na palavra, na graça do Senhor, mais abençoados. Nós confiamos naquilo que o Senhor nos fala. Vou pedir o pastor Mário que dê a bênção apostólica e você vai poder ir para a sua casa. Não deixe de fazer a inscrição para a Escola Bíblica Dominical. Amém? Faça com a irmã Fabiana, com a irmã Angélica, com as irmãs que estão ali, né, fazendo a inscrição, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Grande obra Deus está fazendo na vida do seu povo. Amém? Glória a Deus. Leva esta palavra para a tua casa. Aplica no teu coração. Escuta os ensinamentos do Senhor.
E assim a igreja de Jesus permanece até a volta de Jesus, firme, inabalável, para a glória do Senhor. Amém. Levante as tuas mãos para cima. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, nós te rendemos graças e honras, Deus. Pai, por estarmos aqui, Deus, participar desse culto glorioso. Deus amado, onde o Senhor, Pai, nos fala, nos dirige, nos corrige, Pai, nos coloca no caminho. Deus, nós te damos graças, Pai, honras e louvores a Ti, pois só o Senhor é digno. Agora nós queremos nos despedir, Senhor. Que o Senhor leva todos nós debaixo da Tua segurança, da Tua proteção. Deus, nos dando um domingo abençoado. Deus querido, uma próxima semana, essa semana abençoada, Deus, que hoje é o primeiro dia. Deus, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Pai, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor permaneça com todo o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Vão em paz e Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.